Eu tenho verdadeira paixão. Esse, para mim, é um dos meus temas favoritos dentro do desenvolvimento pessoal, né? E eu não sei se eu já contei para vocês aqui, mas a minha primeira escolha de faculdade, aos meus 17 aninhos, foi física. Eu estudei, suei, passei na faculdade de física lá na USP, fiz um ano e saí, fui para educação. Por que que eu saí, gente? Porque assim, assim, desde sempre fui apaixonada, né, por entender como é que esse mundo funciona. E quando eu entrei na faculdade de física, o que menos acontecia era eu entender como esse mundo funciona. Imagina assim, né, numa faculdade só gente de exatas, ninguém se comunica, o professor dá aula virado para a lousa, daquelas coisas bem facinho de entender, né? Mas, tipo assim, ele dá aula para a lousa. E aí, assim, aquilo ali começou a me angustiar de uma tal forma, sabe? Faltava aquele calor humano, aquela interação. E aí, eu, conversando com um veterano, amigo meu ali, eu disse, né, falei, mas nessas essas questões, assim, de me sentir muito perdida dentro do curso de física, né? Parece que as coisas não estavam fazendo muito sentido e tal. E ele me disse: olha, é assim mesmo, fica calma, tenha paciência, porque lá pelo fim do terceiro ano é que a coisa melhora e vai ficar boa. Porque é quando nós vamos começar a ter física quântica. Nós não, ele já tinha, ele estava lá no terceiro ano, né? Mas é quando você vai começar a ter física quântica. E aí vai ficar legal. Eu falei, gente, mas eu não tô para isso, para perder 3 anos nessa chatice, né? Para chegar lá no terceiro ano. Então, na época, eu decidi sair. E, né, como claro que tudo vem por ressonância, né, com aquilo que reverbera com a gente, depois de entrar nos estudos de psicologia transpessoal, é que retornou para mim as questões sobre a física, vindo já, né? E aí eu mergulhei nos estudos sobre a física quântica. Então, me reencontrei com a física, então, né? Então, bom, assim, gente, vamos então entender, assim, esse experimento da fenda dupla, ele foi um dos experimentos onde deu um grande bug nos conceitos de física e de ciência tradicional, tá? Ou seja, da física clássica, né? O que acontece? Os físicos, quando eles chegaram a fazer. Acho que alguém está com o áudio aberto, gente. Se vocês puderem dar uma verificada só para fechar, que está vindo barulho. Deu? Bom, então, assim, quando os físicos adentraram ao átomo, né, e começaram a estudar a estudar cada partícula que compõe os átomos que compõem os corpos físicos. Então, a primeira coisa da gente entender é isso, assim, né? Eles passaram a estudar do que é composta a matéria, né? E todo o mundo material. Quando eles fizeram isso, então eles montaram alguns equipamentos que poderiam registrar o comportamento, seja de elétrons, seja de fótons, né? E depois também fizeram com outros elementos do átomo, com prótons também, né? Mas os experimentos originais, eles foram com fótons e com elétrons, tá? E aí, bom, eles começaram a fazer esses estudos, né? E montaram, então,
esse experimento da fenda dupla, que, vamos dizer, ó, vocês conseguem ver meu mouse? Só me responde alguém se sim ou se não. A flechinha aqui na imagem? Sim, Ah, ok, legal. sim. Ok. E assim, ó, qualquer dúvida que vocês possam ter no meio da explicação, vocês podem me interromper, tá, gente? É importante que a gente vá conversando e esclarecendo. Então, assim, quando eles estavam fazendo esses experimentos, eles estavam estudando a trajetória, né? E pensavam, por exemplo, que um elétron é como uma bolinha, né? Uma bolinha que tinha uma carga, e aí eles iriam passar essa bolinha por um anteparo com uma fenda, na verdade, duas fendas, tá? E verificar aqui no outro anteparo lá atrás, eles colocaram um filme para verificar. Então, é claro que assim, um elétron não é possível olhar ao olho nu, né? Então, eles tinham uma fonte de elétron onde eles disparariam o elétron e iriam descobrir se o elétron passou pela fenda da direita ou passou pela fenda da esquerda, pelo filme que seria registrado lá atrás, certo? E eles começaram a fazer isso. Eles colocaram o disparador de elétrons, eles estavam na sala do experimento, né? E aí eles viram que no filme, nada de surpresa, era registrado uma linha vertical dos elétrons que passavam pela fenda da direita e uma linha na vertical dos elétrons que passariam pela fenda da esquerda, ou seja, comportamento normal de objeto clássico, em que o elétron faz uma trajetória reta, passando por uma fenda ou por outra, certo? Até aí, nenhuma surpresa. E aí, gente, algo do outro mundo aconteceu, que nunca se havia visto nesse mundo do planeta Terra, que é os físicos saíram da sala e deixaram o equipamento registrando o experimento. E aí aconteceu o seguinte: aconteceu isso. Isso aqui, assim, só para vocês entenderem. Aqui está aquele anteparo com as duas fendas, tá? Uma fenda aqui e uma fenda aqui. Aqui atrás é o filme, onde eles estavam registrando uma linha vertical e outra linha vertical, dependendo de onde o elétron batia. Vamos dizer, o elétron saía daqui dessa fonte, ó, passava por essa fenda e batia aqui e registrava nessa linha vertical. Ou então, o elétron saía dessa fenda, saía, aliás, dessa fonte, passava por essa fenda e batia aqui, fazendo uma linha vertical. É o que eles tinham na imagem anterior, no filme anterior. Só que quando eles saíram da sala, deixaram a máquina funcionando. Quando eles voltaram para a sala, o registro que eles tinham no filme atrás era um registro assim, gente. O comportamento do elétron mudou durante o tempo em que eles estiveram fora da sala. Ou seja, quando eles deixaram o equipamento registrando o experimento, e não havia pessoa física, não havia cientista dentro da sala, o elétron se manifestou como uma nuvem ou onda de probabilidades no filme registrado, tá? Isso significa que o elétron passou pelas duas fendas como uma onda, interagindo com ele mesmo e gerando um padrão de interferência de ondas, onde isso registrou no filme. Certo? Então, isso aconteceu, isso assustou todo mundo, ninguém mais entendeu. Né? E aí eles fizeram, depois desse experimento, repetiram muitas vezes, repetiram com elétron, repetiram com fótons. Hoje em dia, gente, eles já fizeram esse experimento da fenda dupla com
átomos inteiros e até moléculas. Depois eu vou mandar para vocês o link disso, tá? Pelo WhatsApp para o grupo. Muito bom. Então, dentro disso é que eles queimaram os miolos, né? E tiveram que admitir que, antes de os cientistas entrarem na sala do experimento, tudo é só ondas de probabilidades, porque é só isso que o equipamento registra, né? E somente quando eles estão presentes, o fóton ou o elétron se colapsa em partícula. Ou seja, daí que veio a famosa conclusão de que a presença do observador é necessária para a manifestação da matéria, né? Porque somos formados por átomos, né? E tudo no nosso mundo material é formado por isso. Então, só que no nível macro, né, que a gente vê com os nossos olhos, nós não conseguimos perceber isso que acontece no nível subatômico. E aí, assim, eu vou trazer um exemplo do físico quântico Amit Goswami, tá? Esse exemplo ele é tirado do livro que eu até recomendo muito vocês assistirem, tá? É esse aqui, ó. Se vocês estão me vendo, vocês vão ver o livro, que é o Janela Visionária. E ele dá o seguinte exemplo nesse livro. Ele diz assim que para a gente ter uma ideia, fazer uma metáfora, o que acontece é assim: imagina que você está jogando boliche, né? E o boliche ele tem aquele corredor onde a bola você joga a bola e a bola vai, né? Tem a trajetória dela naquele corredor até chegar no final e fazer lá o strike. Imagine que você está jogando boliche e que você coloca nesse corredor do trajeto da bola, você coloca areia para poder registrar a trajetória da bola, né? Vamos dizer que você está fazendo um estudo e coloca areia para você poder ver a marcação onde a bola passou. E aí você joga a bola de boliche e a bola está passando pelo corredor e está fazendo aquela marcação na areia em linha reta, né? Como é um movimento normal que a gente sempre vê. E suponha que em determinada altura um amigo te chama e você olha para o lado e começa a conversar com o amigo enquanto a bola está fazendo o percurso dela. Você fala com ele qualquer coisa e quando você volta a olhar para a bola que está rolando na passarela ali, você volta a olhar e você vê que todo o tempo em que você não estava olhando para a bola, aquela trajetória que era linha reta, ela se transformou num serpentear ondulatório, ocupando toda a areia, toda a largura da areia durante aquele tempo. E quando você volta a olhar para a bola, ela volta imediatamente a continuar fazendo um percurso de trajetória de linha reta, como é o habitual na nossa experiência, entende? Então, assim, ó, foi o que aconteceu com eles quando eles deixaram o equipamento funcionando e saíram da sala. Pensa o seguinte, quando você está olhando a bola de boliche que você jogou, ela está fazendo esse percurso em linha reta. Mesmo quando a gente se distrai e olha para o lado, a gente imagina que aquela trajetória continua, mas ela não continua. Quando a gente volta a olhar para a bola, ela continua em linha reta, e por isso é que a gente pensa que existe uma continuidade determinada pelas leis da física clássica, que é uma trajetória em linha reta, pré-determinada, né? Mas se a gente deixa de olhar e se tem um equipamento registrando aquilo, ou seja, no nível subatômico, se você não está olhando, só existe onda
se manifestando, não existe objeto, partícula, né? Então, quando não estamos olhando, tudo existe sob a forma de ondas de probabilidade, ok? Aqui tá... Peraí que ele tá um pouquinho em cima, hein? Vou baixar aqui a tarjinha. Então, aí, né, que se evidenciou a natureza onda-partícula de todas as entidades quânticas, tá? E qual é o nosso papel como observadores? Porque antes os cientistas achavam que não existia o papel do observador, que a realidade era dada e que nós apenas registrávamos, né, o que já era uma realidade. E a física quântica comprovou que não existe nenhuma realidade material separada do observador. Ok? E aí, retomando um pouquinho, então, até o experimento que a Luana se referiu, né, nas aulas ali, do gato de Schrödinger. Isso é um trava-língua para mim. Né? Naquele experimento, se vocês se lembrarem, diz o quê? Enquanto eu não abro a caixa e olho, o gato não está vivo e nem morto. E ali, na aula, não ficou bem claro, ou pode não ter ficado bem claro, que é o seguinte, não é que eu não sei, se eu não abro a caixa, eu não sei se o gato está vivo ou morto, mas ele está, ou ele está vivo, ou ele está morto. Isso é um pensamento clássico. Na verdade, não é que eu não sei se ele está vivo ou está morto. Na verdade, enquanto eu não abro a caixa e olho, ele não está nem vivo e nem morto, porque a realidade é não manifesta. Ela só se manifesta com a presença do observador. Certo? Tá tranquilo? Então, algumas declarações de físicos, tá, gente? E é muito importante vocês saberem que isso, assim, ó, veio da física, veio dos laboratórios, né? Então, vocês podem se apoiar nisso para qualquer comunicação de conhecimento que vocês queiram fazer profissionalmente, viu? Ou até artigos científicos, tudo isso vocês podem utilizar, né? Então, o físico Nick Herbert, ele diz assim, tal realidade me faz imaginar que às minhas costas o mundo é um fluxo ininterrupto e radicalmente ambíguo de sopa quântica. Mas sempre que me viro e tento olhar para a sopa, o meu olhar a congela e ela volta a se transformar em realidade habitual. Essa é a frase a qual a Marta se referiu na apresentação dela. Bom, e aí, sobre o indeterminismo quântico, né? O físico Werner Heisenberg comprovou que entidades quânticas não podem ter a sua trajetória prevista, como se imaginava o comportamento na física clássica, né? Então, as ondas se espalham por enormes distâncias e instantaneamente desmoronam quando observamos, e isso é o colapso de onda. Então, assim, mas essa questão onde irá colapsar a partícula tem uma história, se eu não me engano é o Amit Goswami também, que ele diz assim, uma piada, né, que ele fala a respeito disso. Ele diz assim, que na Rússia, né, ali tem as trincheiras, né, que os guardas cossacos, né, russos, ficam controlando cada lugar da cidade, né, quem que pode passar, quem que não pode. E aí diz que tinha
uma dessas áreas da cidade, o vigia via que todas as noites um rabino passava no mesmo horário por aquele local. E o vigia começou a ficar intrigado com aquele comportamento estranho do rabino. O que será que esse rabino vai fazer todas as noites, nesse mesmo horário, passando por esse local? E aí, um dia, o vigia abordou o rabino e disse: Rabino, eu preciso saber para onde o senhor está indo, porque, né, eu cuido da segurança, enfim, o senhor, por favor, me diga. O rabino disse: eu não sei. E aí o vigia: não, mas por favor, o senhor não brinca, eu sou uma autoridade, e se o senhor não me contar para onde o senhor está indo, eu vou prendê-lo, eu vou ser obrigado a prender. O rabino: mas eu não sei. Aí ele: bom, o senhor não está me deixando outra alternativa, então, por favor, me acompanhe, eu vou ter que prender o senhor. E assim foi, o vigia levou o rabino, colocou ele dentro da cela, e quando ele estava trancando a cela, o rabino disse para ele: você está vendo como eu não sabia? Certo? Ele não sabia, ele não sabia. Ele acabou indo para a cadeia e nem sabia disso, entende? Então, assim né? Na realidade mesmo, né? Da forma como a vida se apresenta, não existe nada determinado, existe sim um princípio de incerteza, né? Porque tudo é criado o tempo todo. Então, a física quântica contesta conceitos deterministas de relação causal. Ou seja, se as condições iniciais não determinam o movimento de um objeto, se em cada ocasião em que observamos há um novo começo, então o mundo é criativo num nível básico. E aí, eu gosto de relacionar isso com uma frase do Chico Xavier, que ele diz: você não pode voltar e fazer um novo começo, mas você pode começar agora e fazer um novo fim. O agora é onde mora toda a criatividade, né? Isso é absolutamente empoderador, se dar conta disso e realmente acreditar nisso, né? Bom, você pode imaginar, né, no meio da física quântica, o grau de perplexidade que isso causou entre os cientistas, né? Muitos deles ficaram céticos, alguns saíram dos estudos de física quântica porque se negaram a admitir, né, o que eles estavam vendo. Outros continuaram, então desenvolveram as teorias da quântica, e começaram a gerar, inclusive, piadinhas no meio científico, como dizer assim que no dia de ação de graças existe uma probabilidade não zero de o peru da vizinha se materializar no meu forno, sabe? Imagina os cientistas falando sobre isso, né? Ou seja, o Albert Einstein declarou, né, que um ser humano é uma parte do todo que chamamos universo. Ele mesmo observa seus pensamentos e seus sentimentos como algo separado do resto, uma espécie de ilusão de ótica da consciência. E teve o físico americano Schill, acho que fala o nome dele, né? Que ele diz que a cada bilionésimo de segundo, cada partícula no universo existe, levando em consideração a existência de todas as outras partículas. A existência é um evento súbito. Ela acontece inteira ao mesmo tempo. Então, essas são as duas frases que eu falei para vocês agora, tá? Do Albert Einstein e do Schill, né? Acho que não precisa falar de novo, vou seguir adiante. Deixa eu abaixar isso aqui. Então, assim, o paradigma da física clássica, que se apoiava nas ideias de continuidade, causalidade local e determinismo,
perdem o seu respaldo na realidade dos seres ou entes. Bom, então assim, ó, trazendo para isso, né, o que que muda para o terapeuta, para o educador e para o líder, né? Eu queria trazer 2 pontos para vocês. Um é, assim, a consciência que a gente, quer dizer assim, o conhecimento que a gente ganha de que a consciência, ela é a alquimia da realidade, né? Então, adquirir esse conhecimento, não mais assim como um palpite, sabe, como uma coisa esotérica, mas como realmente o funcionamento, eh, da manifestação da realidade. A consciência é que faz a alquimia na realidade, tá? E aí, assim, a partir desse entendimento, a gente se apropriar, do também, né, de saber que, quando eu decreto, que sou eu que decreto, né, e vibro para a manifestação da realidade. Então, assim, a gente começa a ser um investigador dos nossos pensamentos subconscientes e automáticos, tá? Porque se eu não estou no comando consciente, se eu não estou na minha presença, eu estou tendo pensamentos automáticos. E os meus pensamentos que estão acontecendo, às vezes sem eu prestar atenção, eles estão também decretando a frequência de vibração que está manifestando na minha vida. Então, olha a importância disso. Quando a gente se dá conta de que pensamento gera frequência de vibração, que gera manifestação da realidade, como alguém falou aqui no início, né, nas apresentações, isso é uma responsabilidade enorme, mas é também uma liberdade enorme, é um empoderamento enorme. Você começar a observar aqueles pensamentos que estão no automático, que não são a partir da sua presença, né? E ir transformando isso com consciência e decretar e vibrar aquilo para manifestar. Isso muda toda a ordem da experiência da vida que a gente tem. Em vez de nós sermos resultado daquilo que a gente acha que está lá fora, a gente inverte toda essa lógica. A gente passa a ser realmente criador com consciência. Né? Então, isso é um ponto que eu vejo que muda muito, sim, na vida, né? No dia a dia, na prática. E uma outra coisa que eu vejo que muda muito também é assim, essa questão da interconexão entre todas as coisas. Nós, como profissionais transpessoais, nós usamos muito esse conhecimento da interconexão entre todas as coisas, né? Então, e nós usamos, olha que interessante, porque já veio, isso já vinha do xamanismo, né? Isso não é novidade agora que chegou com a física quântica, é que a física quântica veio demonstrar isso comprovadamente. Porém, no xamanismo, já se pratica a comunicação com os animais, a comunicação com as plantas, a comunicação com o reino mineral. Quem aprende xamanismo sabe, a gente vai para dentro, faz aquela jornada xamânica, aquela meditação, sintoniza com aquele ser e conversa com ele. E recebe as informações.
em estado ampliado de consciência, né? E isso é possível devido à interconexão entre todas as coisas. A nossa colega Pauliana pratica isso, né, Pauliana? Na profissão dela. Ela é veterinária e pratica comunicação intuitiva com animais. E nós podemos fazer isso com tudo que existe na face do universo. Inclusive, nas questões de promover cura com a consciência que a cura ela é interconectada. Então, se eu estou em relação com aquela pessoa que veio buscar uma ajuda comigo, essa ajuda, esse espaço de consciência é mútuo. E eu posso mudar esse estado de consciência em mim para ajudar ela a conectar isso nela. Isso é o que fez o criador do Ho'oponopono, o Dr. Liu. Ele curou toda uma ala psiquiátrica da prisão sem ter contato direto. Não sei quem conhece essa história. Sem ter contato direto com esses pacientes psiquiátricos. Apenas encontrando dentro dele esse espaço de interconexão onde eles estão ligados e onde dentro dele ele tem aquela doença, vamos dizer, que a pessoa está sofrendo. Então, ou seja, né? Nem o céu é o limite.